Começa agora mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nosso tema de hoje são os juros aqui no Brasil. O Banco Central manteve a taxa Selic em 15% na sua primeira reunião do ano, na semana passada. A decisão foi unânime e já era bastante esperada pelo mercado. Agora, mais importante do que a manutenção dos juros em si, foi o recado que o Copom, o Comitê de Política Monetária, trouxe sobre o futuro. Depois de 5 reuniões sem mudanças, o Copom disse que vai começar a cortar os juros no seu próximo encontro, em março, se o cenário seguir como previsto. Então, o que levou o comitê a enxergar esse espaço para flexibilização? E uma vez que o ciclo de cortes da Selic começar, até onde os juros podem cair? No episódio de hoje, a gente vai responder essas perguntas e vai compartilhar com vocês as nossas projeções aqui do C6 Bank. E eu já adianto que uma parte importante dessas projeções depende da trajetória do dólar. A economista Cláudia Moreno vai analisar os fatores que podem mexer com a moeda americana ao longo do ano e, consequentemente, que podem afetar a inflação e até a queda dos juros aqui no Brasil. A gente vai falar também sobre a questão da dívida pública brasileira, trazendo inclusive o resultado da meta fiscal em 2025, que saiu na semana passada. E no bloco internacional, o assunto é o novo chefe do Banco Central dos Estados Unidos, as expectativas para os juros por lá e o novo shutdown, a nova paralisação parcial do governo americano. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Júlia Nunes, e hoje é 2 de fevereiro de 2026. Vamos lá? Depois de passar 8 meses em 15%, a nossa maior taxa de juros em 2 décadas deve enfim começar a cair. O Copom sinalizou que pode iniciar o ciclo de redução dos juros em março por causa de uma inflação menor e de mais evidências de que a Selic elevada está mesmo fazendo efeito sobre a economia. Ao mesmo tempo, a autoridade não deixou de reforçar que vai manter a restrição necessária nos juros para garantir que a inflação brasileira alcance a meta de 3% ao ano no futuro. A nossa leitura, então, é que o ciclo de cortes vai começar com cautela. A gente acredita que essa primeira redução vai ser de 0,25 ponto percentual, mas a gente também não descarta a possibilidade de ser uma queda de meio ponto percentual, caso os próximos dados confirmem aí que a inflação está desacelerando num ritmo mais firme. Pois é, o próprio Copom destacou que o ritmo e a magnitude do ciclo de redução dos juros vão depender da confiança de que a inflação no Brasil vai estar na meta no chamado horizonte relevante. Então, vamos entender o que isso significa. Para explicar o conceito de horizonte relevante, a gente precisa lembrar que a política monetária atua com defasagem, ou seja, o nível dos juros demora para produzir efeitos sobre a economia. Quando o Banco Central sobe os juros, leva um tempo até que o aperto comece a desestimular o consumo, esfriar a atividade econômica e, por fim, aliviar as pressões inflacionárias. Por isso, o Banco Central não olha só para a inflação de hoje, mas para onde ela deve estar daqui a cerca de 18 meses, que é o tempo necessário para o efeito dos juros ser plenamente visto na economia. Então, fazendo as contas, na última reunião do Copom, o horizonte observado passou a ser o terceiro trimestre de 2027. Segundo o Banco Central, a inflação projetada para esse período está em 3,2%, então bem próxima ali da meta de inflação, que é de 3%. E foi esse o sinal que abriu a porta para o corte de juros agora em março. Bom, agora então a queda da Selic parece bem próxima, né? E uma vez que a gente já espera quando ela vai acontecer, a questão passa a ser até onde vai o ciclo de flexibilização. Quanto espaço será que o Banco Central vai ter para cortar os juros aqui no Brasil? Júlia, para buscar as respostas para essa pergunta, a gente precisa olhar de perto os fatores que podem influenciar a projeção de inflação no horizonte observado pelo Copom. E um deles é o câmbio. A desvalorização do dólar nos últimos meses, que foi causada por incertezas geopolíticas e também a queda de algumas commodities, elas reduziram os preços de alimentos e de bens industriais aqui no Brasil. Isso aconteceu ao longo do ano passado e pode se repetir também agora no começo de 2026. É possível, inclusive, que a projeção de inflação no horizonte relevante do Banco Central caia um pouco mais, para cerca de 3% em março, se o câmbio continuar no nível atual até a próxima reunião do Copom. E olha, diante dessa tendência mais persistente de perda de força do dólar no mundo, a gente passou a enxergar um real que tende a se desvalorizar menos do que a gente imaginava. Consequentemente, a projeção de inflação aqui do C6 Bank também está mais baixa. Aí, se esse cenário se confirmar, os juros também podem cair um pouco além do que a gente esperava.
De olho nessa possibilidade e na própria comunicação recente do Copom, a gente decidiu revisar nossa projeção para a Selic no fim do ano de 13% para 12,5%. Mas é importante lembrar que tudo isso depende da inflação e existem outros fatores que podem levar a um cenário de preços mais elevados, tá? Embora os juros mais altos tenham ajudado a esfriar o consumo, como o próprio Banco Central observou no último comunicado, o cenário doméstico continua sendo o grande desafio para o controle da inflação no Brasil. Sim, e quando a gente fala em cenário doméstico, o principal ponto de atenção é o desequilíbrio das contas públicas, que tende a limitar a valorização do real. Outro ponto é que o nosso mercado de trabalho segue bastante aquecido, o que pressiona o custo da mão de obra e traz reflexos para os preços de serviços. Uma prova disso é o último IPCA 15 que saiu na semana passada. Esse índice é considerado a prévia da inflação aqui no Brasil e ele mostrou que os preços de serviços subjacentes, que é quando a gente exclui aqui do cálculo os itens mais voláteis, como passagens aéreas, eles avançaram 5,6% nos 12 meses até janeiro. Esse é um nível ainda elevado para os preços dos serviços e, claro, não ajuda a inflação a alcançar a meta de 3%. Já no índice cheio, com bens industriais, alimentos e outros itens entrando na conta, a inflação acumulada em 12 meses está em 4,5%, então dentro do intervalo de tolerância da meta de inflação. Com isso tudo, fica claro que a melhora mais visível da inflação brasileira nos últimos meses veio principalmente de fatores externos, e essa melhora pode reforçar o corte da Selic nos próximos meses. No entanto, para alcançar juros mais baixos no longo prazo, é fundamental que os fatores internos também passem a contribuir para uma inflação mais baixa no Brasil. E por enquanto, esses fatores aqui do cenário doméstico não estão apontando para um caminho favorável para a inflação. O alívio nos preços deve continuar a vir, de fato, dos fatores externos, em especial do câmbio. Na semana passada, o dólar bateu o menor valor em quase 2 anos. Ele ficou em R$ 5,20. E é importante lembrar que, se o câmbio continuar assim, ele pode ser um bom ajudante no trabalho de controlar a inflação nos próximos meses. Agora, se o dólar voltar a subir contra o real, e existem sim riscos importantes nesse sentido, o efeito pode ser o oposto. Os preços podem voltar a subir, limitando o espaço que o Banco Central tem para cortar a Selic. E afinal de contas, qual cenário parece mais provável para 2026, hein? É claro que prever o comportamento do câmbio é sempre um grande desafio, mas existem alguns pontos que ajudam a entender para onde o dólar pode ir daqui em diante. A gente vai conversar agora com a Cláudia Moreno, que é economista aqui do C6 Bank e que vai nos ajudar com essa análise sobre o câmbio. Cláudia, a gente já adiantou que a queda do dólar tem vindo principalmente de fatores externos. Primeiro, pode nos ajudar aqui a dar um passo para trás para entender o que tem causado essa desvalorização da moeda americana? Claro, Júlia, vamos lá. Grande parte da queda do dólar no ano passado, e agora também no começo de 2026, essa queda pode ser explicada por uma maior incerteza no cenário global. O que acontece é o seguinte: normalmente, o dólar funciona como um porto seguro. Quando o mundo fica mais instável, investidores tendem a correr para a moeda americana, porque ela é de fato uma reserva global de valor. A maior parte das transações de comércio é feita em dólar, bancos centrais mundo afora têm reservas em dólares, enfim. É por isso que o dólar há muito tempo é visto como um porto seguro. Mas dessa vez, o que a gente viu foi um pouco diferente. Uma série de fatores aumentou a percepção de risco em relação aos Estados Unidos. Primeiro, a gente teve o anúncio das tarifas de importação pelo presidente americano ainda no ano passado, e todas as tensões comerciais que vieram depois. Mais recentemente, aumentaram as incertezas também quanto à política externa americana, com as tensões na Venezuela, por exemplo, e agora com a ameaça à Groenlândia. Outro fator importante é a dívida elevada dos Estados Unidos. Sem uma perspectiva clara de redução do déficit, os investidores começam a pensar que o governo americano pode emitir mais dólares para se financiar, causando assim uma desvalorização da moeda. E por fim, tem também a questão dos juros. O Banco Central americano já cortou a taxa básica 3 vezes, o que deixa os títulos de dívida americanos menos atrativos. Esse conjunto de fatores acabou causando uma redução no fluxo de compra de dólares no mundo. Esse dinheiro, que não pousou nos Estados Unidos, digamos assim, acabou indo para outros lugares, como os ativos de países emergentes, inclusive o Brasil. Essa foi a principal razão para o dólar ter alcançado a casa dos R$ 5,20 na semana passada. Cláudia, até agora então, o cenário externo parece bastante positivo para o Brasil.
Mas a gente sabe que nos próximos meses alguns acontecimentos podem mudar um pouco os ponteiros do câmbio por aqui, né? Pois é, existem alguns riscos no radar. O principal risco que a gente enxerga é uma maior preocupação com a dívida pública brasileira. As contas públicas continuam fechando no vermelho. E em um cenário de Selic ainda bastante elevada, a perspectiva é de um aumento rápido da dívida pública brasileira. Isso torna o país menos atrativo para investimentos do exterior e tende a manter o real mais depreciado em relação ao dólar. Outro fator menos estrutural, mas ainda relevante, são as eleições. Historicamente, a cotação do dólar fica mais volátil nesse período. Existe também uma dúvida sobre como o governo vai endereçar o problema fiscal a partir do ano que vem. A nossa avaliação é de que o mercado vai ficar bastante atento ao compromisso do próximo governo com a sustentabilidade das contas públicas. São essas incertezas relacionadas ao ambiente interno que reforçam nossa expectativa de um dólar um pouco mais alto até o final do ano. A nossa projeção está agora em R$ 5,50, ou seja, o dólar não vai subir tanto quanto a gente chegou a prever, justamente por causa da instabilidade nos Estados Unidos. Mas o real ainda pode perder um pouco de valor por causa das dúvidas sobre a situação fiscal aqui no Brasil. Bom, e dando continuidade a esse assunto do cenário fiscal brasileiro, eu vou fazer aqui um complemento porque na semana passada saiu o resultado primário de 2025. Lembrando que o resultado primário é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta, sem contar o pagamento de juros. E pelo terceiro ano consecutivo, as contas do governo federal brasileiro fecharam no vermelho. O déficit foi de 61,7 bilhões de reais. Aqui vale destacar que esse resultado negativo aconteceu apesar de um aumento de 2,8% na arrecadação pública em termos reais, ou seja, isso além da inflação no período. O problema aqui é que os gastos cresceram em um ritmo mais acelerado, a 3,4% no ano passado. Aí, nesse quadro adverso, a dúvida que surge é se o governo conseguiu cumprir a meta de resultado fiscal de 2025. E a resposta é sim, tá? O governo cumpriu a meta, mas isso não significa que o cenário é positivo para as contas públicas. Acontece que uma série de despesas ficaram fora do cálculo da meta, como o pagamento dos precatórios. Quando a gente exclui essas despesas, o déficit brasileiro cai para 13 bilhões de reais, o equivalente a 0,1% do PIB. E como a regra fiscal permite um déficit de até 0,25% do PIB, a meta foi considerada cumprida. Mas é importante lembrar que o déficit total, sem as exceções do cálculo da meta, foi muito maior, na ordem de 0,5% do PIB. E por mais que algumas dessas despesas não entrem no cálculo, elas ainda existem e precisam ser cobertas por meio de um aumento da dívida pública. Em outras palavras, virtualmente o déficit é menor, mas na realidade ele ainda retrata uma situação desafiadora para as contas públicas no Brasil. Bom, agora a gente deixa o Brasil para falar dos Estados Unidos. A novidade por lá na semana passada foi a divulgação do nome do próximo presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano. O economista Kevin Warsh foi indicado pelo presidente Donald Trump para a chefia da autoridade. O Kevin Warsh deve assumir a presidência do Fed em maio, com o fim do mandato do Jerome Powell, mas é provável que ele participe das reuniões do Fed como diretor a partir já da próxima reunião em março. Em discursos recentes, o próximo chefe do Fed tem defendido juros mais baixos nos Estados Unidos, na linha do que também deseja a Casa Branca. Na reunião da semana passada, que rolou no mesmo dia do Copom aqui no Brasil, na chamada Super Quarta, a atual diretoria do Federal Reserve decidiu não cortar os juros nos Estados Unidos e demonstrou não estar convicta sobre a necessidade de voltar a reduzir as taxas nas próximas reuniões. O Fed julga que a economia americana parece estar agora mais forte do que antes, um fator que pode voltar a contribuir para uma inflação mais elevada no futuro. Além disso, o comunicado da autoridade revela que o risco de um aumento do desemprego, que antes era a principal preocupação do Banco Central dos Estados Unidos, esse risco parece ter diminuído. Na nossa visão, embora a autoridade tenha se mostrado cautelosa nessa última reunião, é provável que as taxas americanas voltem sim a cair até o fim do ano. Isso porque discursos recentes de membros que devem permanecer no comitê do Fed e as últimas projeções da autoridade americana apontam para juros menores em 2026. No fim de semana, um novo impasse no Congresso dos Estados Unidos levou a mais um shutdown do governo federal.
Só relembrando aqui, o chamado shutdown acontece quando algumas agências do governo ficam sem verbas porque o Congresso não aprovou o orçamento. Nesse período, vários serviços considerados não essenciais podem ser suspensos e funcionários federais podem ser afastados ou trabalhar sem receber até a situação ser resolvida. No fim do ano passado, os Estados Unidos passaram por um shutdown que durou mais de 40 dias. Foi o mais longo da história americana. E até hoje, a paralisação gera alguns reflexos, por exemplo, na divulgação de dados econômicos do país. O impasse que a gente está vendo agora envolve divergências políticas em torno do financiamento de uma área ligada à política de imigração, e isso travou a aprovação do orçamento. Apesar disso, o Senado americano já aprovou um novo texto que prevê o financiamento da maior parte das agências federais até setembro. Essa proposta segue para análise da Câmara, com votação prevista para hoje, segunda-feira, à tarde. E antes de partir para a nossa agenda, eu aproveito para dividir com vocês um reconhecimento que nossos economistas receberam nessa semana. Pelo 4º ano consecutivo, o time de macroeconomia do C6 Bank foi premiado no ranking organizado pelo Banco Central para reconhecer as instituições que mais acertaram projeções para os principais indicadores da economia brasileira. Nosso time conquistou o 1º lugar na categoria de Selic de longo prazo e 3º lugar na categoria de Selic de curto prazo. Isso entre cerca de 170 instituições participantes. Você pode conferir a lista completa das categorias e premiados no site do Banco Central. Agora sim, chegou a hora da nossa agenda. Eu compartilho aqui os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Amanhã, terça-feira, o Banco Central divulga a ata da reunião do Copom, que vai trazer mais detalhes sobre a decisão da qual a gente falou no início do episódio. Ainda na terça, o IBGE publica a Pesquisa Industrial Mensal de dezembro, com os dados da indústria aqui no Brasil. A gente acredita que a produção industrial tenha crescido perto de 0,5% em 2025. Na quarta-feira, vai ser divulgado o Índice de Inflação da Zona do Euro, o CPI de janeiro. A nossa expectativa é que a inflação europeia continue controlada, próxima ali da meta de 2%. Aí na quinta, tem decisão de juros do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra. Nos dois casos, a expectativa para essa semana é de manutenção das taxas. E para fechar a semana, na sexta-feira, saem os dados do relatório de emprego dos Estados Unidos referentes a janeiro. A expectativa é que os números continuem mostrando o mercado de trabalho em ritmo moderado. E por hoje é só. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Se você gostou do episódio de hoje, aproveita para compartilhar o link com aquela pessoa que, assim como você, gosta de ficar atualizada e entender mais sobre economia. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time, junto comigo, Bianca Alvarenga, e com a Júlia Nunes. A edição de som e a gravação ficaram com a Thaís Andréa. E a divulgação nas redes sociais é da Sabrina Munhoz. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você vai ser notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!